Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde. O programa está levando informação de saúde para você e toda a sua família, gravado aqui nos estúdios da TV Master, a primeira e única toda nossa. Até que ponto a separação dos pais afeta a saúde dos filhos? Esse é o nosso assunto de hoje. Inclusive, quem está conosco nos estúdios é a doutora Gerlane Lopes. Doutora Gerlane, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Eu gostaria de agradecer ao Júnior pelo convite e à TV Master por essa iniciativa tão importante, com um tema tão importante para a gente levar aos pais que estão passando por problemas de separação e aos filhos também. Com certeza, para nós que fazemos a TV Master, o grupo Alex Filho e o Estação Saúde, é um prazer tê-la conosco. Aliás, doutora Gerlane Lopes, ela tem mestrado em Clínica e Saúde pelo Instituto de Neurociências e Saúde Mental de Barcelona. Ela também é membro da América Psicologia, é isso? Associação Americana de Psicologia. Associação Americana de Psicologia. E também é colaboradora do jornal Brazilian Times, exatamente na Psiquiatria em Foco. Doutora, inicialmente eu vou logo uma pergunta, sem focar a questão das crianças, né? A questão do efeito, afinal o tema do programa é os efeitos de uma separação para os filhos. Mas qual é a hora, nós estamos com uma população de casais nos assistindo, mas qual é a hora da separação? A hora da separação é uma hora que exatamente somente o casal sabe. Mas é aquela hora onde acabou o amor, acabou o respeito, acabou a cumplicidade. O ideal é que não se separe, mas se não tem mais o respeito, e se ambos não querem mais, ou um não quer mais, então, infelizmente, chega a hora da separação. Mas a separação não é tão fácil, principalmente quando se tem crianças envolvidas. Então, o ideal é que essa separação seja de uma forma assim, bem parcial, para que evite danos maiores para as crianças. Ou seja, a palavra-chave, as duas palavras-chave é o amor e o respeito. Acabou o amor, acabou o respeito, automaticamente chegou a hora da separação. É isso mesmo? É por aí. É por aí. Porque geralmente assim, quando acaba o amor, acaba o respeito, é muito difícil um casal querer continuar a ficar junto. Existem até casais que até ficam por causa dos filhos, mas é difícil. Inclusive, alguns tentam várias vezes, várias tentativas, e realmente o caminho é a separação. Se bem que nós que fazemos parte do grupo, do grupo Alex Filho, a gente tenta, de certa forma, vamos dizer assim, sempre evitar esse tipo. Aliás, eu acho que todos nós, né, que somos casados, tentamos evitar uma separação. Mas, inclusive, doutora, nós vamos entrar numa pergunta agora que é a questão das crianças, né? Existem situações em que as crianças, muitas vezes, se sentem melhor com a separação dos pais, é isso mesmo? É verdade. Existe casos que a gente chega até realmente a aconselhar a separação. Por quê? Às vezes o ambiente em casa está muito hostil, carregado de violência, de maltratos, uso de drogas, enfim, violência doméstica, e a criança está presenciando tudo aquilo no dia a dia, aquelas brigas, aquela confusão, e dependendo até da idade da criança, ela entende ou não entende o que está se passando. Mas aquele clima faz a criança sofrer muito, porque ela vê o pai ou a mãe sendo vítima, ou ambos os dois. Então, tem hora que realmente, de mental, física e emocional da criança, a separação é o melhor percurso para que a gente poupe as crianças. Estamos aqui com a doutora Gerlane Lopes, psicóloga da PsicoHelp. O telefone da PsicoHelp é o 9946-1308. Eu vou repetir. O telefone da PsicoHelp, 9946-1308. O nosso assunto do programa de hoje tem tudo a ver com a saúde, principalmente a saúde das crianças, se bem que também termina afetando a saúde do próprio casal, tanto o homem como a mulher. E o nosso assunto é os efeitos de uma separação para os filhos. Nós estamos focando na criança, mas com certeza há um efeito também junto ao pai ou à mãe, no caso de uma separação. Júlia, Pois não.
Quando você fala do efeito também para o casal isso é um momento muito estressante para eles e até algumas vezes o casal até deixa de dar a atenção que deveria dar aos filhos porque eles estão altamente descompensados. Então é muito comum assim você sentir aquele clima principalmente se existe traição, um clima de revolta, de raiva, de mágoa, de ressentimento, e mesmo não havendo separação, é muito comum as mulheres, principalmente, sentir aquele sentimento de fracasso muito grande. Então, realmente, é muita emoção. Tanto as crianças estão vivendo um clima de estresse, como também os pais estão vivendo, assim, muitos sentimentos, que isso deve ser, assim, procurar trabalhar da melhor forma possível para que a gente poupe as crianças. Inclusive, no caso, doutora, o impacto, né, nas crianças é de uma forma muito variada. Daria para a doutora citar como é que seria esse impacto e como é que é possível, né, uma criança associar tudo isso ao mundo dela. Qual é o impacto junto à criança no caso de uma separação? O impacto é muito grande, vai depender da idade da criança. Por exemplo, a criança até 2 anos de idade, ela não tem desenvolvimento cognitivo dela completo. Então, ela não entende bem o que está se passando, apesar dela sentir pelas brigas, pelos gritos, pelo mal-estar do clima da casa, a criança sente que existe alguma coisa de errado. Então, geralmente a criança até 2 anos de idade, ela tende a ter, depois da separação, um sentimento de regressão e até medo. A criança na faixa de 3 anos de idade, ela acha que os pais se separaram, mas que ainda vai voltar. As crianças na faixa de 4 a 5 anos de idade, elas também acreditam que os pais irão voltar, mas elas acreditam também que assim como elas brigam com as amiguinhas da escola e daqui a pouco fazem as pazes, elas tendem a fantasiar que os pais também irão logo voltar. As crianças na faixa de 5 a 6 anos de idade, elas já têm um sentimento diferente, o sentimento que ela carrega é um sentimento de culpa muito grande. Ela acha que os pais estão se separando por culpa dela. Então, assim, depois eu vou dar focar mais nisso, só terminar. As crianças, assim, de até 7 anos de idade, elas já entendem melhor sobre a questão da separação. Porém, elas levam um sentimento de tristeza dentro dela que pode perdurar até pelo resto de sua vida. Então, por aí você vê como a questão da separação tem um impacto muito grande e pode gerar consequências futuras para a criança que a gente só vai saber mesmo mais na frente. É isso que os estudos têm mostrado. Porque antes não era visto isso. Hoje eles veem, por exemplo, a questão futuramente de crianças envolvidas em drogas, em alcoolismo. A gente já vê também a queda no rendimento escolar, problemas de insônia, problemas até de obesidade, porque a criança fica naquela ansiedade tão grande, ou às vezes até pensando que os pais vão realmente voltar, que passa a comer compulsivamente. Não? Também rebeldia, a criança não quer receber ordens. Enfim, é uma série de sentimentos, de consequências que podem perdurar pelo resto da vida da criança. Inclusive, a doutora cita muito essa questão da escola. Eu sou regente de ensino em escola pública. Logicamente, não trabalho mais na área infantil, é mais com o pessoal adulto. Mas a gente percebe realmente que muitas crianças têm alguns sinais, né, algumas características, que quando você começa a realmente conversar, você percebe que ela está vivendo um mundo dentro da família que com certeza está havendo alguma coisa. Tem o efeito na própria escola. Cai o rendimento, a questão da agressão junto ao colega, isso são sinais que eu vivenciei muito isso na época que eu dava aula no ensino fundamental, né? Hoje não, já no ensino médio. Mas, doutora, focando assim, os efeitos prejudiciais, né? Após uma separação, porque toda essa questão que eu estou falando, na escola, que eu presenciei muitas vezes, a criança vive aquele mundo que ainda está se separando. Ele está vivendo, ela está sabendo que alguma coisa está acontecendo de errado, ela vivencia aquilo. Mas qual é o efeito prejudicial, no caso, após a separação?
Antes eu quero fazer um parênteses que os pais nunca devem antecipar uma separação no seguinte termo. Tem pais que ainda não está consumado uma separação e ele já começa a passar para os filhos. Eu acho que seu pai vamos se separar. Então a criança já fica angustiada, gera aquela ansiedade nela e às vezes gera mesmo, dependendo da idade, como eu falei, até um sentimento de culpa. Será porque eu cheguei tarde? Ou será porque eu não passei na prova? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ela começa a absorver aquele problema. Ela se acha culpada pela questão da separação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os pais que eles nunca devem antecipar uma separação, já que antes de ser consumada. Eles só devem compartilhar com os filhos quando realmente foi decidido que vai se separar. E quanto menor a idade dessa criança, o efeito é pior ainda, não é isso? O impacto, assim, como eu te falei, a criança de 2 anos de idade, ela não tem o cognitivo dela completo, mas ela já tem um impacto negativo. Você vê, quando eu falei da criança de 7 anos de idade, ela entende, entendendo? Mas, assim, a tristeza ela pode levar pelo resto da vida. Enfim, a gente vê que até na adolescência existe danos prejudiciais para a criança, todo mundo, na realidade, todos sofrem com a separação. A criança, ela até se sente assim, quando os pais chegam para dizer para ela, nós vamos nos separar, inclusive não se deve entrar em detalhes, deve-se usar uma linguagem fácil, adequada, que a criança entenda, mas a criança pode se sentir abandonada, mal amada e traída também. Tipo assim, a casa caiu. Exatamente. Né? A casa saiu, os sonhos dela caiu, minha família caiu. Porque, na realidade, quando a criança tem uma compreensão maior, como você já falou, citou a questão da escola, mas, apesar de existir vários casos, hoje a separação é assim, uma coisa, vamos dizer assim, quase que comum, mas ninguém gosta de dizer, eu sou filho de pai separado. Todo mundo gosta de dizer, a minha família, não é? Eu vivo com os meus pais. Então, assim, completando assim a questão da segunda pergunta, os danos são quase que pelo resto da vida, segundo alguns estudos. Não é que desde da queda do rendimento escolar, crianças chegam a apresentar assim, depressão e para elas chega assim, a separação para algumas crianças, ela elabora como se realmente fosse um luto. Um luto para ela é muito difícil elaborar assim, o luto da perca dos pais. Tem algum estudo que mostra que a criança sente como se fosse realmente a morte do pai ou da mãe. Inclusive, a doutora falou nessa questão de ter esse cuidado, né? Assim, dar essa informação. Muitas vezes o casal está pensando que vai caminhar para a separação. E talvez nem seja isso. Um determinado clima dentro de casa, né? Ambos estão pensando numa separação, não vai chegar a tanto. E no caso aí, a doutora falou que muitas vezes ele antecipa a informação e vem o efeito, né, no filho, ou na filha ou no filho. Mas, enfim, aí eu pergunto à doutora, quando um casal, por exemplo, que tem filhos, né, que decide a separar realmente, existem alguns cuidados básicos, que cuidados deve tomar esse casal para evitar exatamente, no caso, ajudar essa criança, evitar um dano pior? Qual seria o cuidado? Qual é a dica que a doutora dá? Existem muitos cuidados que os pais devem ter, né? O primeiro que nós já falamos, a questão de não antecipar. Quando for falar para a criança que vai se separar, nunca deve culpar um ou outro. Os pais devem poupar a criança, porque existe uma tendência de um acusar o outro. Não é culpa dele, ou culpa foi dela, ou houve traição. Não. A criança deve ser poupada de tudo isso aí. Então, assim, para que ela possa se desenvolver, crescer emocionalmente, psicologicamente e fisicamente sadio. Então, a criança deve ser, mais uma vez, reforço, os pais devem poupar a criança nesse sentido. Então, outra coisa também, quando os pais forem falar para os filhos que realmente tiver decidido, usar de poucas palavras, não entrar em detalhe e passar para a segurança 2 coisas que é muito importante, que a alma é deles e que eles vão continuar sendo amados. Isso deve ficar bem claro, que inclusive deve-se discutir até a questão da custódia. Mas os pais têm que ter esse cuidado, principalmente assim, depois da separação, assim, logo em seguida, que o pai ou a mãe, a pessoa que esteja lá saindo de casa, não deixe de visitar o filho,
Porque é uma tendência assim, na prática, quando se separou, não, só vai aparecer daqui 15 dias, um mês e tudo mais. Então, a criança que já está se sentindo abandonada, às vezes até culpada, realmente a culpa é minha. Meu pai me deixou, nem veio ainda me visitar, ou minha mãe me deixou, ainda não veio me visitar. Então, a criança, ela precisa muito desse apoio. Inclusive, o primeiro ano é o ano mais difícil para a criança. Alguns estudos chegam até a dizer 2 anos. Então, nesse momento mais difícil da criança, é a época que a criança está mais precisando do suporte. Então, a presença dos pais é fundamental, mostrando amor, carinho. E outra coisa também, a rotina da deve ser quebrada. Ou seja, ela deve continuar, de preferência, na mesma escola, que não mude de escola, que não mude de ambiente, que não mude de amigos, porque é um momento muito difícil da criança. Se você já tirou o pai ou a mãe, você vai tirar ela da escola, vai tirar dos amigos. Então, assim, então, o pesar da criança vai ser maior. Então, aquela rotina, se praticava algum esporte, que deva continuar praticando esporte, se tinha alguma outra atividade. Então, essa rotina da criança, sua vida normal. Exatamente, não deve ser quebrada, principalmente nesse momento assim, muito difícil dela. Mas o principal é que a criança deve se sentir amada e, mais uma vez, a culpa não é da criança, isso deve ficar muito claro para ela. Ok, você que é pai, mãe e vive um momento como esse, é bom pensar e fazer de tudo para evitar, logicamente, a separação. Nós estamos aqui com a doutora Gerlane Lopes, ela é psicóloga da PsicoHelp, o telefone é 9946-1308, e o nosso assunto é os efeitos de uma separação, né, para os filhos. Agora, doutora, nós estamos com pouco tempo, mas é o suficiente para mais 2 perguntas. Uma das questões que nós falamos aqui é, após a separação, quando acontece essa separação, fica aquela guerra. Na realidade, o pai tenta conquistar os filhos, né, da separação e vice-versa. Aí vem a compra de presentes, cada um que queira, nesse momento agora, tentar reverter tudo isso com a compra de presentes. Qual é a sua opinião em relação a isso e por que existe essa estratégia, muitas vezes, de tentar agora dar os presentes para reverter tudo isso? Muitos pais usam o que nós chamamos da superproteção. E o que acontece com isso? Muitas vezes dificulta o desenvolvimento normal da criança. Os pais tendem a proteger demais. E entrando diretamente na sua pergunta, alguns pais tendem a compensar a sua falta, aquela separação, a sua ausência, ou o casamento da família que não existe mais através de compra de presente. E começa a comprar. Mas os pais precisam entender o que as crianças querem não é a compra de presente, mas a sua presença é a coisa mais importante. Nós, naturalmente, naturalmente, como seres humanos criados por Deus, nós queremos receber amor, carinho, atenção, e a criança não é diferente, principalmente nessa fase assim, que ela está vivenciando muito, muito difícil. Então, a criança não quer diretamente assim, lógico, você comprar um presente uma vez ou outra é normal, mas não aquela compra assim, exagerada para compensar essa ausência. A criança não quer o presente, ela quer brincar com o pai. Isso é o mais importante para ela. É estar com a criança, correr na praia, brincar, jogar uma pelada junto. Isso aí vai trazer assim, um desenvolvimento emocional para a criança muito mais importante do que você simplesmente jogar presente na criança. Inclusive é o que está sendo, o que se vê muito, classe média alta, né? Você vê agora jovens, né, envolvidos, tem cenas aí em canais abertos que você fica sem entender. E muitas vezes é isso, quer suprir, né, tudo isso que faltou durante a criação dos filhos, assim, dando vários presentes, e aquilo ali não está preenchendo aquele filho. Presença não substitui presente. É verdade. Nunca. Com certeza. Agora, doutora, nós só temos agora praticamente 2 minutinhos ou 3 no máximo, mas uma pergunta também que eu questionei aqui nessa questão financeira. Quantos por cento, porque muitas vezes hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, tem toda essa busca, né, de dar o melhor para o seu filho, e nessa busca incansável do melhor, termina um pouco se afastando. Existe um percentual que a questão financeira, ela pesa na separação, e por que também isso está acontecendo? A questão financeira pesa na separação porque quando o casal está junto, existe, por exemplo, só ser proprietário, às vezes só um aluguel para se pagar, enfim, existe só um supermercado. Quando existe uma separação, às vezes a mãe ou o pai vai ter que sair de casa, vai ter que ter outra moradia. Então, isso, de qualquer forma, vem pesar na separação.
Existem outras despesas que antes não teria porque estavam os dois juntos. Agora existem duas famílias, duas pessoas, não é mais família, vivendo separadamente. Então existe um peso, porque, por exemplo, a partir do momento que um sai de casa, a casa, o apartamento, por exemplo, nosso é próprio, mas eu vou ter que alugar um apartamento, então eu vou ter que tirar o filho da natação, vou ter que dar um corte em alguma coisa, às vezes a aula de inglês que foi cortada, e às vezes até mesmo a escola tem que mudar de outra escola porque aquele valor não dá mais para pagar. Então, tem realmente um peso aí, inclusive isso é algumas razões que até muitos casais, apesar de não viverem bem, ainda vivem juntos, porque eles, vivendo juntos, eles têm condições de pagar uma escola melhor para o filho, continuar um curso de inglês. No caso de uma separação, eles não vão ter mais. Doutora, o bate-papo aqui foi formidável, realmente foi fantástico. O assunto é muito interessante, tem várias perguntas para fazer, mas já fica o convite do seu retorno em breve. E a todos vocês, eu quero agradecer também a doutora aqui pela presença e dizer a vocês que estaremos de volta. Nós conversamos hoje com a doutora Gerlane Lopes, ela é psicóloga, e o nosso assunto foi o efeito de uma separação para os filhos. O contato da doutora Gerlane é o 9946-1308, da PsicoHelp. E vai estar em breve aqui conosco com outros temas. Afinal, ela colaborou, inclusive, com o jornal Brazilian Times, com Psiquiatria em Foco. E o tema de hoje que nós separamos para essa questão da separação, os efeitos de uma separação. A todos vocês, uma boa semana. Nós estaremos de volta aqui na próxima semana para falar um pouco do odontólogo na UTI. Na realidade, são os dentistas na UTI. E quem vai estar conosco aqui é a doutora Gorete. Você não pode perder o programa da próxima semana. A todos vocês, uma boa semana e até a próxima semana. Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde, um programa que está levando informações de saúde para você e toda a sua família, gravado aqui nos estúdios da nossa TV Master. Quem está conosco aqui é a doutora Gorete Timóteo. Nós vamos falar um pouco dessa presença dos dentistas nas UTIs. Afinal, a presença desses profissionais vem mudando o cenário nos índices de infecção hospitalar. Doutora Gorete Timóteo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Estação Sorriso, aliás, Estação Saúde, e agora com um tema específico, que é dentistas nas UTIs. Suas considerações iniciais ao nosso público. Eu quero agradecer o convite, doutor Júnior, e a TV Master, e a todo o público que nos assiste. Doutora, realmente, mas vamos ao que interessa, né? Afinal, nós queremos saber qual a importância dos cirurgiões dentistas nas unidades de terapia intensiva. Então, 60% das infecções hospitalares corresponde às pneumonias associadas à ventilação mecânica. E a presença dos cirurgiões dentistas com medidas preventivas tem diminuído esse quadro de infecção. Que é, inclusive, a segunda causa, me parece, né? De infecção. É a segunda maior causa das infecções respiratórias. Ok. Inclusive, quando a doutora fala na questão da pneumonia, o paciente, no caso, que adquire essa pneumonia, normalmente ele está entubado, é isso? Ele está entubado e aspira essa bactéria? A PAV, que é a infecção a nosocomial, a infecção associada à ventilação mecânica, é a pneumonia que se dá após 48 horas do paciente interno na UTI. Ok. Inclusive, dados, volto a dizer novamente, se você quiser conhecer mais esse trabalho dos dentistas nas UTIs, né, que é uma realidade hoje na Paraíba e também em todo o Brasil. E tem dados aqui na internet que fala que diminui em 30% as infecções, só o fato de ter a presença desse profissional executando os procedimentos básicos. Agora, doutora, o que se percebe aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, eu não tenho conhecimento de concreto, mas eu vejo já cirurgiões dentistas, colegas nossos, em alguns hospitais públicos, tanto da rede estadual como da rede municipal. Mas eu não tenho visto ainda, quer dizer, eu não tenho isso concretamente, não estou falando de forma concreta, mas tem até uma pessoa
minha, inclusive conhecido meu, que está na UTI, eu fui visitá-lo e não vi a presença do cirurgião dentista na UTI. Existe alguma lei hoje que regulariza tudo isso? Porque a gente vê isso nos hospitais públicos e não está vendo ainda nos hospitais privados. Finalmente, existe a lei ou não existe essa lei? Existe a lei RDC número 7 da Anvisa, que cuida de todos os procedimentos que são utilizados na UTI para o bem-estar do paciente. Então, realmente existe essa lei da Anvisa. Anvisa. Então, olha só, que bom, né? Agora você tem dentro das UTIs, a presença do cirurgião dentista. Estamos conversando aqui com a doutora Gorete Timóteo. Ela é da Odontocore, inclusive tem o telefone dela aí na tela. E está falando, ela é mestre em odontologia intensivista pela Sobrate. Inclusive, estamos falando aqui sobre essa presença, a importância do cirurgião dentista em UTIs. Você tem alguém na UTI? Percebeu que já existe cirurgião dentista na UTI? Pois é, os hospitais públicos da rede estadual e municipal, muitos deles aqui em João Pessoa, já têm o dentista na UTI. Agora, doutora, nós falamos, inclusive, na rede privada e na rede pública. Na rede pública, a gente vê esse constante trabalho, inclusive, a doutora tem esse trabalho sendo desenvolvido, me parece que a doutora faz parte do grupo, de uma equipe do hospital de Arlinda Marques. Arlinda Hospital Marques. Infantil Arlinda Marques. Aliás, parabenizar o hospital pela estratégia que se montou dentro da UTI. Mas é possível, doutora, se observar em um paciente, por exemplo, um paciente que não tem assistência, né? Muitas pessoas estão nos assistindo e tem um parente, um vizinho, alguém que está na UTI. O que se observa, né, no caso, em um paciente que não tem essa assistência? Então, a própria boca já é um lugar onde existem micro-organismos, bactérias, fungos. E se esse paciente não tem essa higiene bucal sistemática, vai haver uma proliferação desses micro-organismos. E no paciente que está na UTI, todas as funções desse paciente, do sistema estomatognático, eles estão alterados. Então, o paciente tem uma hipocialia, que é a diminuição do fluxo salivar. Ele não consegue mastigar, não consegue falar, nem fazer a sua própria higiene. Então, a necessidade desse profissional, né, que faça essa higiene, esses procedimentos preventivos, para que esse paciente ele não chegue a ter outras infecções. Então, outras infecções na cavidade oral, como a candidíase, que vai gerar dor e limitar ainda mais esse paciente, né? Mais problemas para o paciente. Inclusive, a boca, na realidade, ela funciona como uma estufa, né? Mais ou menos uma coisa desse tipo assim. Vírus, né? Bactérias, fungos estão ali presentes. Então, imagine você numa situação, né? Aqui só para as pessoas entenderem. Você escova seu dente manhã, tarde e noite. Tenta fazer isso e ficar sem escovar um dia. A sensação que você vai ter, né, se você não fizer essa higiene bucal. Imagina um paciente em UTI, né, altamente, vamos dizer assim, dependente das pessoas, da equipe, e não ter esse profissional. É como a doutora falou, você tem ali uma quantidade enorme de bactérias, milhares de bactérias, se multiplicando. Agora, doutora... Júnior, só acrescentando, sem contar que esse paciente está com o sistema imunológico deficiente. E, com certeza. Inclusive, houve um caso, doutora, só para lembrar, o caso, acho que foi Beto Carreiro, se eu não me engano, foi esse caso que levou a toda essa repercussão em todo o país. Ele teve um problema cardíaco e a origem desse problema se deu exatamente de uma bactéria que foi de origem bucal. E tudo isso levou, né, a se criar, inclusive, existe uma lei correndo também na Câmara dos Deputados, me parece, falando exatamente sobre isso. Então, houve necessidade de morrer uma pessoa famosa e, no entanto, foi uma simples bactéria que estava na boca. Porque existem pacientes que já vão para o hospital, eles já têm focos infecciosos, que vai funcionar como fatores de risco para essas doenças de ordem sistêmica. Exatamente. Inclusive, por mais que a saúde bucal, existe um projeto do governo federal, Brasil Sorridente. Aliás, parabenizar o governo federal por esse programa Brasil Sorridente. Mas
tem se percebido que muitas pessoas, eu acho que inclusive a declaração poderá ser até sua, as condições de saúde bucal. Como é a condição de saúde bucal desses pacientes, por exemplo, que vêm do interior? A situação está sob controle? Os pacientes, além de não ter uma consciência, né, do que é um procedimento de higiene bucal, eles vêm em condições precárias, né, a saúde geral, né, do paciente. E principalmente esses que vêm do interior. Doutora, é possível agora a gente bater um papo assim, para que a colega fale assim de forma resumida como se dá essa atuação, né? Porque muitas pessoas nem têm conhecimento, né, que há essa presença do dentista na UTI, é fundamental, né? Não conhecia a história do Beto Carreiro. Eu volto a insistir, se vocês querem ter conhecimento, entre na internet, coloque lá dentistas intensivistas, coloque dentista na UTI, tudo isso você vai conhecer melhor. Mas, de forma resumida, como se dá essa atuação dos profissionais? Então, nós fazemos, além das medidas preventivas, nós fazemos parte dessa equipe, nós temos também medidas de diagnóstico. Nós podemos contribuir para fechar diagnósticos. Também podemos fazer outras medidas quando são solicitadas pela própria equipe, pelo médico. E nós fazemos procedimentos não invasivos e em pacientes que estejam estáveis. E, inclusive, doutora, os órgãos, me parece, os órgãos vitais para uma bactéria dessa é o pulmão e o coração. Não é isso mesmo? Isso. Ou seja, não... E vocês controlam o que exatamente? O que é que tem na boca ali que vai ser controlado? É um chamado biofilme. E o que é o biofilme nesse caso? São um acúmulo, né, dos micro-organismos em todas as estruturas da cavidade oral. Mas é só no dente, não? Não. Na língua, né, na mucosa, em todo o ambiente da cavidade oral. Ok. Na região da orofaringe também. Pois não. Outra coisa, Alisson, nós temos algumas imagens na internet. Vamos ver se a gente consegue ver algumas imagens. Bem, aí nós estamos vendo exatamente uma das colegas atuando em UTI. No caso aí, doutora, esse procedimento básico que ela está fazendo, normalmente, como é esse procedimento? Esse procedimento, ele usa que tipo de produto? Nós podemos usar a clorexidina, mas também nós podemos fazer alguns procedimentos, por exemplo, pacientes que têm problemas de sequelas neurológicas, que apresentam superfícies dentárias pontiagudas. Nós podemos fazer um desgaste, são procedimentos simples e rápidos, desde que seja também autorizado pelo próprio médico. A gente vê aí uma imagem exatamente em UTI, a gente vê que é um senhor de uma certa idade e esses procedimentos são feitos hoje já em UTI pelo cirurgião dentista. No caso, eu percebo também que há um cuidado especial na questão da biossegurança. Isso. Nós seguimos todos os padrões da UTI, né, doutora, da biossegurança. Pronto, aí está. Aí é aquela conversa que nós estávamos falando a respeito do biofilme, né? Essas aí são as bactérias, essas milhares delas. Quer dizer que uma criaturinha dessa aí, penetrando, entrando no sangue e indo para um coração, o pulmão, a coisa fica complicada. Então, o paciente que está na UTI, ele fica muito tempo com a boca aberta. E essas bactérias, esses micro-organismos, eles podem ser aspirados e também eles podem seguir uma disseminação pela corrente sanguínea. Aliás, doutor, inclusive existe um filme na internet, se você quiser acessar, chama-se Corpo Saudável. Você entra na internet, no Google, bota Boca Saudável Vídeos, que vai mostrar exatamente isso que a doutora acabou de falar. Ou seja, uma bactéria dessa penetrar na corrente sanguínea, somente chegar no coração. Doutora, nós estamos vendo aí, eu queria que o pessoal de casa não se assustasse, isso aí não é sangue, isso aí na realidade é um revelador, não é isso? Isso, é a evidenciação de placa bacteriana. Explica aí, essa tintura é uma tintura que se usa para que exatamente? Para que o paciente ele consiga ver mais claramente onde está toda a impregnação do biofilme. Esse aí é o biofilme, Isso. É isso que vocês controlam exatamente para que isso aí não se multiplique. Isso. No caso, doutora, se, por exemplo, de quanto em quanto tempo se dá esse controle dentro da UTI? A cada 4, 5, como é isso? Horas? Depende de cada paciente. Depende da quantidade do biofilme.
Então, o cirurgião dentista ele vai determinar à medida que ele faz o exame da cavidade oral. Nós podemos também, dentro da UTI, fazer não só visualizar esse biofilme, mas também nós podemos fazer uma palpação. Todas as estruturas, isso é muito importante, porque a gente observe lesões bucais, lesões na língua, que também essas lesões elas podem auxiliar no diagnóstico das síndromes. Então, nós fazemos também palpação dos músculos faciais, podemos também fazer palpação dos músculos faciais e de alguns nódulos também presentes na rede linfática, na região de cabeça e pescoço. Ok. No caso dessa imagem na tela, a língua, ela se torna também, vamos dizer assim, um nicho de bactérias. O que é que, nesse caso, vocês estariam removendo dessa língua? Então, o dorso lingual é onde se acumula maior quantidade de micro-organismos e de bactérias. E é importantíssimo que seja feita essa higiene do dorso, de toda a região lingual e de todas as outras estruturas da cavidade oral. Essa imagem aí é conhecida como saburra lingual. Saburra lingual. Pois é, então você para você entender melhor, veja só a situação. Está na UTI, que passa 3, 4, 5 dias... Imagina uma saburra dessa lingual se não tiver um controle, se não tiver uma pessoa ali perto, um cirurgião dentista. Vamos para outra imagem. Doutora, a senhora falou também que essa presença do cirurgião dentista não se resume praticamente só à higienização, mas a detectar lesões, né? É comum a boca, por exemplo, estar ressecada? Então, a boca do paciente que está na UTI, ela apresenta ressecamento, né, aquelite angular também, a presença de candidíase e candidoses também são as lesões mais observadas, são também devido ao uso de medicamentos também. Assim que o medicamento muitas vezes pode diminui causar, a saliva, né? Diminui a saliva, mas também algumas medicações causam o aparecimento de lesões na cavidade oral. Mas aí, inclusive, doutora, foi da internet, mostrando exatamente a candidíase, e a gente percebe o quê? Uma rachadura, né? O lábio está tão ressecado que rachou a região labial. Nesse caso aí, o dentista também consegue ter esse controle, né? Ou seja, além da medicação que o dentista vai poder fazer, né, nesses casos, ele vai fazer a profilaxia, vai fazer a higiene, né, e também vai prescrever para a equipe toda a medicação necessária que vai ser utilizada nesses pacientes. De acordo com o prontuário médico, com um trabalho em equipe. Ok, doutora. Outra questão também, eu acho que nós estamos quase terminando o programa, mas eu queria, Alisson, que você mostrasse novamente aquela imagem que apareceu do lábio ressecado. Esse último que você mostrou agora. Vamos tentar mostrar aí. Olha só, doutora, essa imagem também, a nossa produção foi em busca na internet. É uma paciente jovem, a gente está vendo que é uma paciente jovem, e olha bem a característica desse quadro. O lábio dela, daria para a senhora explicar se isso é comum a gente ver isso em UTI? É comum. E também nós podemos observar alguns problemas que acontecem durante a intubação. E ocorrem lesões, principalmente no lábio, né? E que existe a necessidade do profissional responsável nessa área. Agora, o que se percebe... Tem outra imagem, Alisson? O que se percebe também, doutora, é que aí, mais uma vez, só tentando adiantar mais um pouco o programa, mas aí o que vocês estão vendo também é um quadro de gengivite, no caso, doutora? Nós podemos observar o biofilme, né, provocando, principalmente na superfície entre a gengiva e o dente, nós observamos a gengivite. Se não houver esse controle desse biofilme, a tendência de um paciente de UTI aumentar isso aí se agravar mais ainda. uma hiperplasia gengival e outras consequências mais graves. Se esse graves. controle não existir em UTI, automaticamente poderá um vaso desse romper e uma bactéria dessa penetrar no sangue? Na UTI acontece outros problemas, no caso, a manipulação dessa boca. Então, durante a manipulação, a medicação ou uma possível intubação... Pode haver um trauma ali. Pode haver um trauma e essas bactérias que já estão aí, elas vão ser como que empurradas durante esses procedimentos. Ok.
Bem, nós estamos aqui com a doutora Gorete, ela é odontóloga intensivista, tem mestrado pela Sobrate. Inclusive, estamos conversando aqui sobre a presença do dentista na UTI. Nós temos apenas 3 minutinhos, mas eu não, ainda tem a imagem aí, Alisson? Se fosse possível a gente trabalhar com alguma imagem ainda, para as pessoas entenderem por qual motivo. Olha só, aí é só um detalhe também na internet, que é uma situação da pneumonia que ela falou. Ou seja, a bactéria que está na boca, na hora que se introduz o tubo, né, para fazer na UTI, você pode colocar essa bactéria e levar essa bactéria diretamente ao pulmão, que aí vem a questão da pneumonia, né, doutora? A infecção, a pneumonia nosocomial. Nosocomial, que é proveniente, muitas vezes, da aspiração, de uma respiração. Durante a intubação, essas bactérias vão, através da orofaringe, atingir o tracto respiratório. E o dentista tem essa participação de controlar essas bactérias. De fazer uma prevenção para que isso não ocorra, porque essa pneumonia e essa infecção nosocomial também existem outros fatores que podem provocar. Inclusive, esses pacientes entubados, eles merecem uma atenção maior ainda, uma atenção mais especial devido a isso aí, né? Exatamente isso. Ok. Temos a imagem ainda, Alisson? Algumas últimas imagens para a gente terminar o programa? Creio que não. Bem, doutora, para finalizar, fala-se muito no processo de humanização, né? De que forma o cirurgião dentista pode também estar inserido nesse processo de humanização? Então, a presença do cirurgião é uma pessoa a mais, né? Nós sabemos que a tecnologia ela tem avançado muito, então vários aparelhos em prol, a ciência em prol do ser humano. Uhum. Mas quem manipula e quem está por trás desses aparelhos é um ser humano. Exato. Então, nós vamos fazer parte da equipe. E aquele ambiente ali é um ambiente de muito estresse, onde todas as pessoas estão envolvidas no bem-estar do paciente. Okay. E muitas vezes o médico ele é responsável por tudo que acontece ali, ele sobrecarrega, não, mas todo o paciente, a família. Então, nós podemos servir de ponte entre esses profissionais. Podemos ajudar de várias maneiras, além de dar um equilíbrio emocional, de passar um sentimento de otimismo para o paciente, um sentimento de perseverança e várias outras coisas mais que a gente visualiza. Nós visualizamos na UTI a fragilidade do ser humano. Com certeza. Bem, agradecer à doutora Gorete por essa magnífica entrevista. Espero que você tenha entendido o porquê, as pessoas não estavam entendendo, mas eu acho que agora com essa entrevista, entende o porquê a presença do cirurgião dentista intensivista. Se o seu hospital particular ainda não tem um cirurgião dentista intensivista, procure esclarecer que realmente é fundamental. E segundo a lei RDC 7, número 7, da Anvisa, já determina a presença do cirurgião dentista. Para encerrar, tele rapidinho da Odontocore, 3512-8953. Pronto, falamos aqui com a doutora Gorete, ela é dentista intensivista, mestrada em odontologia intensiva pela Sobrate. Espero que o programa tenha contribuído realmente para falar um pouco sobre a presença e esclarecer a presença dos dentistas nas UTIs. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui, direto da TV Master, dos estúdios da TV Master, com mais um programa Estação Saúde. Natação, malhação, tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5.000 metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance.
Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde. O programa está levando informação de saúde para você e toda a sua família, gravado aqui nos estúdios da TV Master, a primeira e única toda nossa. Até que ponto a separação dos pais afeta a saúde dos filhos? Esse é o nosso assunto de hoje. Inclusive, quem está conosco nos estúdios é a doutora Gerlane Lopes. Doutora Gerlane, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Eu gostaria de agradecer ao Júnior pelo convite e à TV Master por essa iniciativa tão importante, com um tema tão importante para a gente levar aos pais que estão passando por problemas de separação e aos filhos também. Com certeza, para nós que fazemos a TV Master, o grupo Alex Filho e o Estação Saúde, é um prazer tê-la conosco. Aliás, a doutora Gerlane Lopes, ela tem mestrado em Clínica e Saúde pelo Instituto de Neurociências e Saúde Mental de Barcelona. Ela também é membro da América Psicologia, é isso? Associação Americana de Psicologia. Associação Americana de Psicologia. E também é colaboradora do jornal Brazilian Times, exatamente na Psiquiatria em Foco. Doutora, inicialmente eu vou logo uma pergunta, sem focar a questão das crianças, né, a questão do efeito, afinal o tema do programa é os efeitos de uma separação para os filhos. Mas qual é a hora, nós estamos com uma população de casais nos assistindo, mas qual é a hora da separação? A hora da separação é uma hora que exatamente somente o casal sabe. Mas é aquela hora onde acabou o amor, acabou o respeito, acabou a cumplicidade. O ideal é que não se separe, mas se não tem mais o respeito, e se ambos não querem mais, ou um não quer mais, então, infelizmente, chega a hora da separação. Mas a separação não é tão fácil, principalmente quando se tem crianças envolvidas. Então, o ideal é que essa separação seja de uma forma assim, bem parcial, para que evite danos maiores para as crianças. Ou seja, a palavra-chave, as duas palavras-chave é o amor e o respeito. Acabou o amor, acabou o respeito, automaticamente chegou a hora da separação. É isso mesmo? É por aí. É por aí. Porque geralmente assim, quando acaba o amor, acaba o respeito, é muito difícil um casal querer continuar a ficar junto. Existem até casais que até ficam por causa dos filhos, mas é difícil. Inclusive, alguns tentam várias vezes, várias tentativas, e realmente o caminho é a separação. Se bem que nós que fazemos parte do grupo, do grupo Alex Filho, a gente tenta, de certa forma, vamos dizer assim, sempre evitar esse tipo. Aliás, eu acho que todos nós, né, que somos casados, tentamos evitar uma separação. Mas, inclusive, doutora, nós vamos entrar numa pergunta agora que é a questão das crianças, né? Existem situações em que as crianças, muitas vezes, se sentem melhor com a separação dos pais, é isso mesmo? É verdade. Existe casos que a gente chega até realmente a aconselhar a separação. Por quê? Às vezes o ambiente em casa está muito hostil, carregado de violência, de maltratos, uso de drogas, enfim, violência doméstica, e a criança está presenciando tudo aquilo no dia a dia, aquelas brigas, aquela confusão, e dependendo até da idade da criança, ela entende ou não entende o que está se passando. Mas aquele clima faz a criança sofrer muito, porque ela vê o pai ou a mãe sendo vítima, ou ambos os dois. Então, tem hora que realmente, de mental, física e emocional da criança, a separação é o melhor percurso para que a gente poupe as crianças. Estamos aqui com a doutora Gerlane Lopes, psicóloga da PsicoHelp. O telefone da PsicoHelp é o 9946-1308. Eu vou repetir. O telefone da PsicoHelp, 9946-1308. O nosso assunto do programa de hoje tem tudo a ver com a saúde, e principalmente a saúde das crianças, se bem que também termina afetando a saúde do próprio casal, tanto o homem como a mulher. E o nosso assunto é os efeitos de uma separação para os filhos. Nós estamos focando na criança, mas com certeza há um efeito também junto ao pai ou à mãe, no caso de uma separação. Júlia, Pois não.
quando você fala do efeito também para o casal isso é um momento muito estressante para eles e até algumas vezes o casal até deixa de dar a atenção que deveria dar aos filhos porque ele está altamente descompensado. Então é muito comum assim você sentir aquele clima principalmente se existe traição, um clima de revolta, de raiva, de mágoa, de ressentimento, e mesmo não havendo separação, é muito comum as mulheres, principalmente, sentir aquele sentimento de fracasso muito grande. Então, realmente, é muita emoção. Tanto as crianças estão vivendo um clima de estresse, como também os pais estão vivendo, assim, muitos sentimentos, que isso deve ser, assim, procurar trabalhar da melhor forma possível para que a gente poupe as crianças. Inclusive, no caso, doutora, o impacto, né, nas crianças é de uma forma muito variada. Daria para a doutora citar como é que seria esse impacto e como é que é possível, né, uma criança associar tudo isso ao mundo dela. Qual é o impacto junto à criança no caso de uma separação? O impacto é muito grande, vai depender da idade da criança. Por exemplo, a criança até 2 anos de idade, ela não tem desenvolvimento cognitivo dela completo. Então, ela não entende bem o que está se passando, apesar dela sentir pelas brigas, pelos gritos, pelo mal-estar do clima da casa, a criança sente que existe alguma coisa de errado. Então, geralmente a criança até 2 anos de idade, ela tende a ter, depois da separação, sentimento de regressão e até medo. A criança na faixa de 3 anos de idade, ela acha que os pais se separaram, mas que ainda vai voltar. As crianças na faixa de 4 a 5 anos de idade, elas também acreditam que os pais irão voltar. Mas elas acreditam também que, assim como elas brigam com as amiguinhas da escola e daqui a pouco fazem as pazes, elas tendem a fantasiar que os pais também irão logo voltar. As crianças na faixa de 5 a 6 anos de idade, elas já têm um sentimento diferente. O sentimento que ela carrega é um sentimento de culpa muito grande. Ela acha que os pais estão se separando por culpa dela. Então, assim, depois eu vou dar focar mais nisso, só terminar. As crianças, assim, de até 7 anos de idade, elas já entendem melhor sobre a questão da separação. Porém, elas levam um sentimento de tristeza dentro dela que pode perdurar até pelo resto de sua vida. Então, por aí você vê como a questão da separação tem um impacto muito grande e pode gerar consequências futuras para a criança que a gente só vai saber mesmo mais na frente. É isso que os estudos têm mostrado. Porque antes não era visto isso. Hoje eles veem, por exemplo, a questão futuramente de crianças envolvidas em drogas, em alcoolismo. A gente já vê também a queda no rendimento escolar, problemas de insônia, problemas até de obesidade, porque a criança fica naquela ansiedade tão grande, ou às vezes até pensando que os pais vão realmente voltar, que passa a comer compulsivamente. Não? Também rebeldia, a criança não quer receber ordens. Enfim, é uma série de sentimentos, de consequências que podem perdurar pelo resto da vida da criança. Inclusive, a doutora cita muito essa questão da escola. Eu sou regente de ensino em escola pública. Logicamente, não trabalho mais na área infantil, é mais com o pessoal adulto. Mas a gente percebe realmente que muitas crianças têm alguns sinais, né, algumas características, que quando você começa a realmente conversar, você percebe que ela está vivendo um mundo dentro da família que com certeza está havendo alguma coisa. Tem o efeito na própria escola. Cai o rendimento, a questão da agressão junto ao colega, são os sinais que eu vivenciei muito isso na época que eu dava aula no ensino fundamental, né? Hoje não, já no ensino médio. Mas, doutora, focando assim, os efeitos prejudiciais, né? Após uma separação, porque toda essa questão que eu estou falando, na escola, que eu presenciei muitas vezes, a criança vive aquele mundo que ainda está se separando. Ele está vivendo, ela está sabendo que alguma coisa está acontecendo de errado, ela vivencia aquilo. Mas qual é o efeito prejudicial, no caso, após a separação?
Antes eu quero fazer um parênteses que os pais nunca devem antecipar uma separação no seguinte termo. Tem pais que ainda não está consumado uma separação e ele já começa a passar para os filhos. Eu acho que seu pai vamos se separar. Então a criança já fica angustiada, gera aquela ansiedade nela e às vezes gera mesmo, dependendo da idade, como eu falei, até um sentimento de culpa. Será porque eu cheguei tarde? Ou será porque eu não passei na prova? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ela começa a absorver aquele problema. Ela se acha culpada pela questão da separação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os pais que eles nunca devem antecipar uma separação, já que antes de ser consumada. Eles só devem compartilhar com os filhos quando realmente foi decidido que vai se separar. E quanto menor a idade dessa criança, o efeito é pior ainda, não é isso? O impacto, assim, como eu te falei, a criança de 2 anos de idade, ela não tem o cognitivo dela completo, mas ela já tem um impacto negativo. Você vê, quando eu falei da criança de 7 anos de idade, ela entende, entendendo? Mas, assim, a tristeza ela pode levar pelo resto da vida. Enfim, a gente vê que até na adolescência existe danos prejudiciais para a criança e todo mundo. Na realidade, todos sofrem com a separação. A criança, ela até se sente assim, quando os pais chegam para dizer para ela, nós vamos nos separar, inclusive não se deve entrar em detalhes, deve-se usar uma linguagem fácil, adequada, que a criança entenda, mas a criança pode se sentir abandonada, mal amada e traída também. Tipo assim, a casa caiu. Exatamente. Né? E eu a estou casa junto saiu, dessa casa. Os sonhos dela caiu, minha família caiu. Porque, na realidade, quando a criança tem uma compreensão maior, como você já falou, citou a questão da escola, mas, apesar de existir vários casos, hoje a separação é assim, uma coisa, vamos dizer assim, quase que comum, mas ninguém gosta de dizer, eu sou filho de pai separado. Todo mundo gosta de dizer, a minha família, não é? Eu vivo com os meus pais. Então, assim, completando assim a questão da segunda pergunta, os danos são quase que pelo resto da vida, segundo alguns estudos, não é que desde da queda do rendimento escolar, crianças chegam a apresentar assim depressão e para elas chega assim, a separação para algumas crianças, ela elabora como se realmente fosse um luto. Um luto, para ela é muito difícil elaborar assim, o luto da perca dos pais. Tem um estudo que mostra que a criança sente como se fosse realmente a morte do pai ou da mãe. Inclusive, a doutora falou nessa questão de ter esse cuidado, né? Assim, dar essa informação. Muitas vezes o casal está pensando que vai caminhar para a separação. E talvez nem seja isso. Um determinado clima dentro de casa, né? Ambos estão pensando numa separação, não vai chegar tanto, e no caso aí a doutora falou que muitas vezes ele antecipa a informação e vem o efeito, né? No filho, ou na filha ou no filho. Mas enfim, aí eu pergunto à doutora, quando um casal, por exemplo, que tem filhos, né? que decide a separar realmente, existem alguns cuidados básicos, que cuidados deve tomar esse casal para evitar exatamente, no caso, ajudar essa criança, evitar um dano pior? Qual seria o cuidado? Qual é a dica que a doutora dá? Existem muitos cuidados que os pais devem ter, né? O primeiro que nós já falamos, a questão de não antecipar. Quando for falar para a criança que vai se separar, nunca deve culpar um ou outro. Os pais devem poupar a criança, porque existe uma tendência de um acusar o outro. Não é culpa dele, ou culpa dela, ou houve traição. Não. A criança deve ser poupada de tudo isso aí. Então, assim, para que ela possa se desenvolver, crescer emocionalmente, psicologicamente e fisicamente sadio. Então, a criança deve ser, mais uma vez, reforço, os pais devem poupar a criança nesse sentido. Então, outra coisa também, quando os pais forem falar para os filhos que realmente tiver decidido, usar de poucas palavras, não entrar em detalhe e passar para a segurança 2 coisas que é muito importante, que a alma é deles e que eles vão continuar sendo amados. Isso deve ficar bem claro, que inclusive deve-se discutir até a questão da custódia. Mas os pais têm que ter esse cuidado, principalmente assim, depois da separação, assim, logo em seguida, que o pai ou a mãe, a pessoa que esteja lá saindo de casa, não deixe de visitar o filho,
Porque é uma tendência, assim, na prática, quando se separou, ah, não, só vai aparecer daqui 15 dias, um mês e tudo mais. Então, a criança que já está se sentindo abandonada, às vezes até culpada, realmente a culpa é minha. Meu pai me deixou, nem veio ainda me visitar, ou minha mãe me deixou, ainda não veio me visitar. Então, a criança, ela precisa muito desse apoio. Inclusive, o primeiro ano é o ano mais difícil para a criança. Alguns estudos chegam até a dizer 2 anos. Então, nesse momento mais difícil da criança, é a época que a criança está mais precisando de suporte. Então, a presença dos pais é fundamental, mostrando amor, carinho. E outra coisa também, a rotina deve ser quebrada. Ou seja, ela deve continuar, de preferência, na mesma escola, que não mude de escola, que não mude de ambiente, que não mude de amigos, porque é um momento muito difícil da criança. Se você já tirou o pai ou a mãe, você vai tirar ela da escola, vai tirar dos amigos. Então, assim, então, o pesar da criança vai ser maior. Então, aquela rotina, se praticava algum esporte, que deva continuar praticando esporte, se tinha alguma outra atividade. Então, essa rotina da criança, sua vida normal. Exatamente, não deve ser quebrada, principalmente nesse momento assim, muito difícil dela. Mas o principal é que a criança deve se sentir amada e, mais uma vez, a culpa não é da criança, isso deve ficar muito claro para ela. Ok, você que é pai, mãe e vive um momento como esse, é bom pensar e fazer de tudo para evitar, logicamente, a separação. Nós estamos aqui com a doutora Gerlane Lopes, ela é psicóloga da PsicoHelp, o telefone é 9946-1308, e o nosso assunto é os efeitos de uma separação, né, para os filhos. Agora, doutora, nós estamos com pouco tempo, mas é o suficiente para mais 2 perguntas. Uma das questões que nós falamos aqui é, após a separação, quando acontece essa separação, fica aquela guerra. Na realidade, o pai tenta conquistar os filhos, né, da separação e vice-versa. Aí vem a compra de presentes, cada um que queira, nesse momento agora, tentar reverter tudo isso com a compra de presentes. Qual é a sua opinião em relação a isso e por que existe essa estratégia, muitas vezes, de tentar agora dar os presentes para reverter tudo isso? Muitos pais usam o que nós chamamos da superproteção. E o que acontece com isso? Muitas vezes dificulta o desenvolvimento normal da criança. Os pais tendem a proteger demais. E entrando diretamente na sua pergunta, alguns pais tendem a compensar a sua falta, aquela separação, a sua ausência, ou o casamento da família que não existe mais através de compra de presente. E começa a comprar. Mas os pais precisam entender o que as crianças querem não é a compra de presente, mas a sua presença é a coisa mais importante. Nós, naturalmente, naturalmente, como seres humanos criados por Deus, nós queremos receber amor, carinho, atenção, e a criança não é diferente, principalmente nessa fase assim, que ela está vivenciando muito, muito difícil. Então, a criança não quer diretamente assim, lógico, você comprar um presente uma vez ou outra é normal, mas não aquela compra assim, exagerada para compensar essa ausência. A criança não quer o presente, ela quer brincar com o pai. Isso é o mais importante para ela. É estar com a criança, correr na praia, brincar, jogar uma pelada junto. Isso aí vai trazer assim, um desenvolvimento emocional para a criança muito mais importante do que você simplesmente jogar presente na criança. Inclusive é o que está sendo, é o que se vê muito, classe média alta, né? Você vê agora jovens, né, envolvidos, tem cenas aí em canais abertos que você fica sem entender. E muitas vezes é isso, quer suprir, né, tudo isso que faltou durante a criação dos filhos, assim, dando vários presentes, e aquilo ali não está preenchendo aquele filho. Presença não substitui presente. É verdade. Nunca. Com certeza. Agora, doutora, nós só temos agora praticamente 2 minutinhos ou 3 no máximo, mas uma pergunta também que eu questionei aqui nessa questão financeira. Quantos %, porque muitas vezes hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, tem toda essa busca, né, de dar o melhor para o seu filho, e nessa busca incansável do melhor, termina um pouco se afastando. Existe um percentual que a questão financeira, ela pesa na separação, e por que também isso está acontecendo? A questão financeira pesa na separação porque quando o casal está junto, existe, por exemplo, só ser proprietário, às vezes só um aluguel para se pagar, enfim. Existe só um supermercado. Quando existe uma separação, às vezes a mãe ou o pai vai ter que sair de casa, vai ter que ter outra moradia. Então, isso, de qualquer forma, vem pesar na separação.
Existem outras despesas que antes não teria porque estavam os dois juntos. Agora existe duas famílias, duas pessoas, não é mais família, vivendo separadamente. Então existe um peso, porque, por exemplo, a partir do momento que um sai de casa, o apartamento, por exemplo, nosso é próprio, mas eu vou ter que alugar um apartamento, então eu vou ter que tirar o filho da natação, vou ter que dar um corte em alguma coisa, às vezes a aula de inglês que foi cortada, e às vezes até mesmo a escola tem que mudar de outra escola porque aquele valor não dá mais para pagar. Então, tem realmente um peso aí. Inclusive, isso é algumas razões que até muitos casais, apesar de não viverem bem, ainda vivem juntos, porque vivendo juntos, eles têm condições de pagar uma escola melhor para o filho, continuar um curso de inglês. No caso de uma separação, eles não vão ter mais. Doutora, o bate-papo aqui foi formidável, realmente foi fantástico. O assunto é muito interessante, tem várias perguntas para fazer, mas já fica o convite do seu retorno em breve. E a todos vocês, eu quero agradecer também a doutora aqui pela presença e dizer a vocês que estaremos de volta. Nós conversamos hoje com a doutora Gerlane Lopes, ela é psicóloga, e o nosso assunto foi o efeito de uma separação para os filhos. O contato da doutora Gerlane é o 9946-1308, da PsicoHelp. E vai estar em breve aqui conosco com outros temas. Afinal, ela colaborou, inclusive, com o jornal Brazilian Times, com Psiquiatria em Foco. E o tema de hoje que nós separamos para essa questão da separação, os efeitos de uma separação. A todos vocês, uma boa semana. Nós estaremos de volta aqui na próxima semana para falar um pouco do odontólogo na UTI. Na realidade, são os dentistas na UTI. E quem vai estar conosco aqui é a doutora Gorete. Você não pode perder o programa da próxima semana. A todos vocês, uma boa semana e até a próxima semana. Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde, um programa que está levando informações de saúde para você e toda a sua família, gravado aqui nos estúdios da nossa TV Master. Quem está conosco aqui é a doutora Gorete Timóteo. Nós vamos falar um pouco dessa presença dos dentistas nas UTIs. Afinal, a presença desses profissionais vem mudando o cenário nos índices de infecção hospitalar. Doutora Gorete Timóteo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Estação Sorriso, aliás, Estação Saúde, e agora com um tema específico, que é dentistas nas UTIs. Suas considerações iniciais ao nosso público. Eu quero agradecer o convite, doutor Júnior, e a TV Master, e a todo o público que nos assiste. Doutora, realmente, mas vamos ao que interessa, né? Afinal, nós queremos saber qual a importância dos cirurgiões dentistas nas unidades de terapia intensiva. Então, 60% das infecções hospitalares corresponde às pneumonias associadas à ventilação mecânica. E a presença dos cirurgiões dentistas com medidas preventivas tem diminuído esse quadro de infecção. Que é, inclusive, a segunda causa, me parece, né? De infecção. É a segunda maior causa das infecções respiratórias. Ok. Inclusive, quando a doutora fala na questão da pneumonia, o paciente, no caso, que adquire essa pneumonia, normalmente ele está entubado, é isso? Ele está entubado e aspira essa bactéria? A PAV, que é a infecção a nosocomial, uma infecção associada à ventilação mecânica, é a pneumonia que se dá após 48 horas do paciente interno na UTI. Ok. Inclusive, dados, volto a dizer novamente, se você quiser conhecer mais esse trabalho dos dentistas nas UTIs, né, que é uma realidade hoje na Paraíba e também em todo o Brasil. E tem dados aqui na internet que fala que diminui em 30% as infecções, só o fato de ter a presença desse profissional executando os procedimentos básicos. Agora, doutora, o que se percebe aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, eu não tenho conhecimento de concreto, mas eu vejo já cirurgiões dentistas, colegas nossos, em alguns hospitais públicos, tanto da rede estadual como da rede municipal. Mas eu não tenho visto ainda, quer dizer, não tenho isso concretamente, não estou falando de forma concreta, mas tem até uma pessoa
minha, inclusive conhecido meu, que está na UTI, eu fui visitá-lo e não vi a presença do cirurgião dentista na UTI. Existe alguma lei hoje que regulariza tudo isso? Porque a gente vê isso nos hospitais públicos e não está vendo ainda nos hospitais privados. Finalmente, existe a lei ou não existe essa lei? Existe a lei RDC número 7 da Anvisa, que cuida de todos os procedimentos que são utilizados na UTI para o bem-estar do paciente. Então, realmente existe essa lei da Anvisa. Anvisa. Então, olha só, que bom, né? Agora você tem dentro das UTIs, a presença do cirurgião dentista. Estamos conversando aqui com a doutora Gorete Timóteo. Ela é da Odontocore, inclusive tem o telefone dela aí na tela. E está falando, ela é mestre em odontologia intensivista pela Sobrate. Inclusive, estamos falando aqui sobre essa presença, a importância do cirurgião dentista em UTIs. Você tem alguém na UTI? Percebeu que já existe cirurgião dentista na UTI? Pois é, os hospitais públicos da rede estadual e municipal, muitos deles aqui em João Pessoa, já têm o dentista na UTI. Agora, doutora, nós falamos, inclusive, na rede privada e na rede pública. Na rede pública, a gente vê esse constante trabalho, inclusive, a doutora tem esse trabalho sendo desenvolvido, me parece que a doutora faz parte do grupo, de uma equipe do hospital de Arlinda Marques. Arlinda Hospital Marques. Infantil Arlinda Marques. Aliás, parabenizar o hospital pela estratégia que se montou dentro da UTI. Mas é possível, doutora, se observar em um paciente, por exemplo, um paciente que não tem assistência, né? Muitas pessoas estão nos assistindo e tem um parente, um vizinho, alguém que está na UTI. O que se observa, né, no caso, em um paciente que não tem essa assistência? Então, a própria boca já é um lugar onde existem micro-organismos, bactérias, fungos. E se esse paciente não tem essa higiene bucal sistemática, vai haver uma proliferação desses micro-organismos. E no paciente que está na UTI, todas as funções desse paciente, do sistema estomatognático, eles estão alterados. Então, o paciente tem uma hipocialia, que é a diminuição do fluxo salivar. Ele não consegue mastigar, não consegue falar, nem fazer a sua própria higiene. Então, a necessidade desse profissional, né, que faça essa higiene, esses procedimentos preventivos, para que esse paciente ele não chegue a ter outras infecções. Então, outras infecções na cavidade oral, como a candidíase, que vai gerar dor e limitar ainda mais esse paciente, né? Mais problemas para o paciente. Inclusive, a boca, na realidade, ela funciona como uma estufa, né? Mais ou menos uma coisa desse tipo assim. Vírus, né? Bactérias, fungos estão ali presentes. Então, imagine você numa situação, né? Interno aqui só para as pessoas entenderem. Você escova seu dente manhã, tarde e noite. Tenta fazer isso e ficar sem escovar um dia. A sensação que você vai ter, né, se você não fizer essa higiene bucal. Imagina um paciente em UTI, né, altamente, vamos dizer assim, dependente das pessoas, da equipe, e não ter esse profissional. É como a doutora falou, você tem ali uma quantidade enorme de bactérias, milhares de bactérias, se multiplicando. Agora, doutora... Júnior, só acrescentando, sem contar que esse paciente está com o sistema imunológico deficiente. E, com certeza. Inclusive, houve um caso, doutora, só para lembrar, o caso foi Beto Carreiro, se eu não me engano, foi esse caso que levou a toda essa repercussão em todo o país. Ele teve um problema cardíaco e a origem desse problema se deu exatamente de uma bactéria que foi de origem bucal. E tudo isso levou, né, a se criar, inclusive, existe uma lei correndo também na Câmara dos Deputados, me parece, falando exatamente sobre isso. Então, houve necessidade de morrer uma pessoa famosa e, no entanto, foi uma simples bactéria que estava na boca. Porque existem pacientes que já vão para o hospital, eles já têm focos infecciosos, que vai funcionar como fatores de risco para essas doenças de ordem sistêmica. Exatamente. Inclusive, por mais que a saúde bucal, existe um projeto do governo federal, Brasil Sorridente. Aliás, parabenizar o governo federal por esse programa Brasil Sorridente. Mas
tem se percebido que muitas pessoas, eu acho que inclusive a declaração poderá ser até sua, as condições de saúde bucal. Como é a condição de saúde bucal desses pacientes, por exemplo, que vêm do interior? A situação está sob controle? Os pacientes, além de não ter uma consciência, né, do que é um procedimento de higiene bucal, eles vêm em condições precárias, né, a saúde geral, né, do paciente. E principalmente esses que vêm do interior. Doutora, é possível agora a gente bater um papo assim, para que a colega fale assim de forma resumida como se dá essa atuação, né? Porque muitas pessoas nem têm conhecimento, né, que há essa presença do dentista na UTI, é fundamental, né? Não conhecia a história do Beto Carreiro. Eu volto a insistir, se vocês querem ter conhecimento, entre na internet, coloque lá dentistas intensivistas, coloque dentista na UTI, tudo isso você vai conhecer melhor. Mas, de forma resumida, como se dá essa atuação dos profissionais? Então, nós fazemos, além das medidas preventivas, nós fazemos parte dessa equipe, nós temos também medidas de diagnóstico. Nós podemos contribuir para fechar diagnósticos. Também podemos fazer outras medidas quando são solicitadas pela própria equipe, pelo médico. E nós fazemos procedimentos não invasivos e em pacientes que estejam estáveis. E, inclusive, doutora, os órgãos, me parece, os órgãos vitais para uma bactéria dessa é o pulmão e o coração. Não é isso mesmo? Isso. Ou seja, e vocês controlam o que exatamente? O que é que tem na boca ali que vai ser controlado? É um chamado biofilme. E o que é o biofilme nesse caso? São um acúmulo, né, dos micro-organismos em todas as estruturas da cavidade oral. Mas é só no dente, não? Não. Na língua, né, na mucosa, em todo o ambiente da cavidade oral. Ok. Na região da orofaringe também. Pois não. Outra coisa, Alisson, nós temos algumas imagens na internet. Vamos ver se a gente consegue ver algumas imagens. Bem, aí nós estamos vendo exatamente uma das colegas atuando em UTI. No caso aí, doutora, esse procedimento básico que ela está fazendo, normalmente, como é esse procedimento? Esse procedimento, ele usa que tipo de produto? Nós podemos usar a clorexidina, mas também nós podemos fazer alguns procedimentos, por exemplo, pacientes que têm problemas de sequelas neurológicas, que apresentam superfícies dentárias pontiagudas. Nós podemos fazer um desgaste, são procedimentos simples e rápidos, desde que seja também autorizado pelo próprio médico. A gente vê aí uma imagem exatamente em UTI, a gente vê que é um senhor de uma certa idade e esses procedimentos são feitos hoje já em UTI pelo cirurgião dentista. No caso, eu percebo também que há um cuidado especial na questão da biossegurança. Isso. Nós seguimos todos os padrões? Todos os padrões da UTI, né, da biossegurança. Pronto, aí está. Aí é aquela conversa que nós estávamos falando a respeito do biofilme, né? Essas aí são as bactérias, essas milhares delas. Quer dizer que uma criaturinha dessa aí, entrando no sangue e indo para um coração ou pulmão, a coisa fica complicada. Então, o paciente que está na UTI, ele fica muito tempo com a boca aberta. E essas bactérias, esses micro-organismos, eles podem ser aspirados e também eles podem seguir uma disseminação pela corrente sanguínea. Aliás, doutor, inclusive existe um filme na internet, se você quiser acessar, chama-se Corpo Saudável. Você entra na internet, no Google, bota Boca Saudável Vídeos, que vai mostrar exatamente isso que a doutora acabou de falar. Ou seja, uma bactéria dessa penetrar na corrente sanguínea, somente chegar no coração. Doutora, nós estamos vendo aí, eu queria que o pessoal de casa não se assustasse, isso aí não é sangue, isso aí na realidade é um revelador, não é isso? Isso, é a evidenciação de placa bacteriana. Explica aí, essa tintura é uma tintura que se usa para que exatamente? Para que o paciente ele consiga ver mais claramente onde está toda a impregnação do biofilme. Esse aí é o biofilme, isso. É isso que vocês controlam exatamente para que isso aí não se multiplique. Isso. No caso, doutora, se, por exemplo, de quanto em quanto tempo se dá esse controle dentro da UTI? A cada 4, 5, como é isso? Horas? Depende de cada paciente. Depende da quantidade do biofilme.
Então, o cirurgião dentista ele vai determinar à medida que ele faz o exame da cavidade oral. Nós podemos também, dentro da UTI, fazer não só visualizar esse biofilme, mas também nós podemos fazer uma palpação. Todas as estruturas, isso é muito importante, porque a gente observe lesões bucais, lesões na língua, que também essas lesões elas podem auxiliar no diagnóstico das síndromes. Então, nós fazemos também palpação dos músculos faciais, podemos também fazer palpação dos músculos faciais e de alguns nódulos também presentes na rede linfática, na região de cabeça e pescoço. Ok. No caso dessa imagem na tela, a língua, ela se torna também, vamos dizer assim, um nicho de bactérias. O que é que, nesse caso, vocês estariam removendo dessa língua? Então, o dorso lingual é onde se acumula maior quantidade de micro-organismos e de bactérias. E é importantíssimo que seja feita essa higiene do dorso, de toda a região lingual e de todas as outras estruturas da cavidade oral. Essa imagem aí é conhecida como saburra lingual. Saburra lingual. Pois é, então você para você entender melhor, veja só a situação. Está na UTI, que passa 3, 4, 5 dias... Imagina uma saburra dessa lingual se não tiver um controle, se não tiver uma pessoa ali perto, um cirurgião dentista. Vamos para outra imagem. Doutora, a senhora falou também que essa presença do cirurgião dentista não se resume praticamente só à higienização, mas a detectar lesões, né? É comum a boca, por exemplo, estar ressecada? Então, a boca do paciente que está na UTI, ela apresenta ressecamento, né, aquele ite angular também, a presença de candidíase e candidoses também são as lesões mais observadas, são também devido ao uso de medicamentos também. Assim que o medicamento muitas vezes pode diminui causar, a saliva, né? Diminui a saliva, mas também algumas medicações causam o aparecimento de lesões na cavidade oral. Mas aí, inclusive, doutora, foi da internet, mostrando exatamente a candidíase, e a gente percebe o quê? Uma rachadura, né? O lábio está tão ressecado que rachou a região labial. Nesse caso aí, o dentista também consegue ter esse controle, né? Ou seja, além da medicação que o dentista vai poder fazer, né, nesses casos, ele vai fazer a profilaxia, vai fazer a higiene, né, e também vai prescrever para a equipe toda a medicação necessária que vai ser utilizada nesses pacientes. De acordo com o prontuário médico, com um trabalho em equipe. Ok, doutora. Outra questão também, eu acho que nós estamos quase terminando o programa, mas eu queria, Alisson, que você mostrasse novamente aquela imagem que apareceu do lábio ressecado, esse último que você mostrou agora. Vamos tentar mostrar aí. Olha só, doutora, essa imagem também, a nossa produção foi em busca na internet. É uma paciente jovem, a gente está vendo que é uma paciente jovem, e olha bem a característica desse quadro, o lábio dela, daria para a senhora explicar se isso é comum, a gente vê isso em UTI? É comum. E também nós podemos observar alguns problemas que acontecem durante a intubação. E ocorrem lesões, principalmente no lábio, né? E que existe a necessidade do profissional responsável nessa área. Agora, o que se percebe... Tem outra imagem, Alisson? O que se percebe também, doutora, é que aí, mais uma vez, só tentando adiantar mais um pouco o programa, mas aí o que vocês estão vendo também é um quadro de gengivite, no caso, doutora? Nós podemos observar o biofilme, né, provocando, principalmente na superfície entre a gengiva e o dente, nós observamos a gengivite. Se não houver esse controle desse biofilme, a tendência de um paciente de UTI aumentar isso aí se agravar mais ainda. uma hiperplasia gengival e outras consequências mais graves. Se esse graves. controle não existir em UTI, automaticamente poderá um vaso desse romper e uma bactéria dessa penetrar no sangue? Na UTI acontece outros problemas, no caso, a manipulação dessa boca. Então, durante a manipulação, a medicação ou uma possível intubação... Pode haver um trauma ali. Pode haver um trauma e essas bactérias que já estão aí, elas vão ser como que empurradas durante esses procedimentos. Ok.
Bem, nós estamos aqui com a doutora Gorete, ela é odontóloga intensivista, tem mestrado pela Sobrate. Inclusive, estamos conversando aqui sobre a presença do dentista na UTI. Nós temos apenas 3 minutinhos, mas eu não... ainda tem a imagem aí, Alisson? Se fosse possível a gente trabalhar com alguma imagem ainda, para as pessoas entenderem o por qual motivo. Olha só, aí é só um detalhe também na internet, que é uma situação da pneumonia que ela falou. Ou seja, a bactéria que está na boca, na hora que se introduz o tubo, né, para fazer na UTI, você pode colocar essa bactéria e levar essa bactéria diretamente ao pulmão, que aí vem a questão da pneumonia, né, doutora? A infecção, a pneumonia nosocomial. Nosocomial, que é proveniente, muitas vezes, da aspiração, de uma respiração. Durante a intubação, essas bactérias vão, através da orofaringe, atingir o tracto respiratório. E o dentista tem essa participação de controlar essas bactérias. De fazer uma prevenção para que isso não ocorra, porque essa pneumonia e essa infecção nosocomial também existem outros fatores que podem provocar. Inclusive, esses pacientes entubados, eles merecem uma atenção maior ainda, uma atenção mais especial devido a isso aí, né? Exatamente isso. Ok. Temos a imagem ainda, Alisson? Algumas últimas imagens para a gente terminar o programa? Creio que não. Bem, doutora, para finalizar, fala-se muito no processo de humanização, né? De que forma o cirurgião dentista pode também estar inserido nesse processo de humanização? Então, a presença do cirurgião é uma pessoa a mais, né? Nós sabemos que a tecnologia ela tem avançado muito, então vários aparelhos em prol, a ciência em prol do ser humano. Uhum. Mas quem manipula e quem está por trás desses aparelhos é um ser humano. Exato. Então, nós vamos fazer parte da equipe. E aquele ambiente ali é um ambiente de muito estresse, onde todas as pessoas estão envolvidas no bem-estar do paciente. Okay. E muitas vezes o médico ele é responsável por tudo que acontece ali, ele sobrecarrega, mas todo o paciente, a família. Então, nós podemos servir de ponte entre esses profissionais. Podemos ajudar de várias maneiras, além de dar um equilíbrio emocional, de passar um sentimento de otimismo para o paciente, um sentimento de perseverança e várias outras coisas mais que a gente visualiza. Nós visualizamos na UTI a fragilidade do ser humano. Com certeza. Bem, agradecer à doutora Gorete por essa magnífica entrevista. Espero que você tenha entendido o porquê, as pessoas não estavam entendendo, mas eu acho que agora com essa entrevista, entendem o porquê a presença do cirurgião dentista intensivista. Se o seu hospital particular ainda não tem um cirurgião dentista intensivista, procure esclarecer que realmente é fundamental. E segundo a lei RDC 7, número 7, da Anvisa, já determina a presença do cirurgião dentista. Para encerrar, rapidinho da Odontocore, 3512-8953. Pronto, falamos aqui com a doutora Gorete, ela é dentista intensivista, mestrada em odontologia intensiva pela Sobrate. Espero que o programa tenha contribuído realmente para falar um pouco sobre a presença e esclarecer a presença dos dentistas nas UTIs. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui, direto da TV Master, dos estúdios da TV Master, com mais um programa Estação Saúde. Natação, malhação, tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5.000 metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance.